Eu escolhi a Zumbi dos Palmares porque meu noivo, ele já fez faculdade na Zumbi dos Palmares e através da Zumbi ele conseguiu um emprego numa Big Four, que é de auditoria. E aí ele falou, lá tem muita oportunidade para diversidade, né, para todas as pessoas, não só negras, mas o pessoal LGBT, tem muita oportunidade em várias empresas, que hoje em dia outras faculdades não abrem essa oportunidade para esse público, né? Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa. E nós, negros mesmo, a gente não tem muita oportunidade nessas empresas grandes. E hoje, graças a Zumbi dos Palmares, eu consegui entrar, fui efetivada em 5 meses de estágio. E é uma oportunidade, nossa, que só a Zumbi conseguiu me proporcionar. Nunca pensei em desistir. O caminho era difícil, muitas vezes cansativo. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Mas eu falei, eu não vou desistir. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Hoje nós estamos recebendo as presenças agradabilíssimas da professora Cleide Aparecida Vitorino, do professor Marcos Antônio e o nosso de sempre, amigo, parceiro e aliado, nosso professor doutor Humberto Adame, direto do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E nós convidamos todos vocês e os nossos articulistas para que pudéssemos dar mais uma olhada, uma analisada, uma aprofundada no que estruturou-se da inclusão dos negros para dentro do sistema político, sobretudo no que diz respeito às leis de participação e de disponibilização dos recursos do fundo eleitoral para candidaturas negras, e também agora com uma informação que nos chegou nesse meio de semana, que é a instituição de uma comissão da igualdade racial no Tribunal Superior Eleitoral, justamente para aprofundar, para ampliar e para consolidar essas medidas que a lei já trabalhou. Então, nós queríamos debater com todos vocês e conversar e ouvir os nossos, então, articulistas, se avançamos, se melhoramos, se isso ajuda, se isso atrapalha, enfim, ao final, o que está vindo de novo para dentro dessa perspectiva. Doutor Humberto Adame, nós agora temos, então, uma comissão de igualdade racial no Tribunal Superior Eleitoral. Isso daí ajuda a aprofundar e pavimentar a implementação da lei? Boa tarde, querido afro-reitor, doutor José Vicente, querida doutora professora Cleide, querido também professor Marcos, e o nosso querido Xavier, que nos assessora e nos dirige. Eu acho que ajuda sim, Zé Vicente, porque, na verdade, nós estamos indo um rio indo para o mar. Então, todas as águas que vêm ajudam. Agora, é preciso estar lá, próximo, perto, por isso eu penso que a Zumbi dos Palmares deve fazer todos os esforços no sentido de estar presente junto ao ministro Barroso, junto ao ministro Fachin. Fachin, que vai presidir agora, que entrou, né? E está presente no sentido de ajudar, de colaborar e levar vozes que estão presentes nos debates e no dia a dia concreto, e não só uma coisa teórica. Nós temos visto muitos problemas, e eu que fui candidato aqui no Rio de Janeiro nas últimas eleições, tem uma série de apontamentos para a questão da fiscalização do fundo eleitoral e da autodeclaração das cotas nas eleições. Pois é, o professor Marcos Antônio, o artigo 1º, então, da portaria define que a Comissão de Promoção da Igualdade Racial do TSE tem como objetivo elaborar estudos e projetos para ampliar a participação da população negra nos
no processo eleitoral. Não é? Isso daí, ele aperfeiçoa, mas ele complementa, ele permite que construções importantes possam ajudar a cumprir esse fundamento de incluir, de melhorar e aprimorar a participação do negro no processo eleitoral, na sua opinião? Olha, eu não tenho dúvida, professor José Vicente, eu tenho cumprimento, professora Cleide, professor Humberto Adame, a todos os nossos seguidores. Esse movimento importantíssimo do Tribunal Superior Eleitoral, ele faz com que a raiz e todo o sentimento mais profundo da necessidade das cotas seja tornado cada vez mais público, cada vez mais presente na vida das pessoas. Isso é essencial, em primeiro lugar. Num segundo momento, há algumas coisas que precisam ser confrontadas também, o próprio professor Adame trouxe com a preocupação da época que foi candidato, em relação à questão do investimento que se faz nas candidaturas. Há um movimento que foi feito ainda sob a presidência do ex-ministro Barroso, dizendo sobre a igualdade da divisão do fundo eleitoral entre os candidatos. Isso não vai ser aplicado nessas eleições, em razão de que fere o princípio da anualidade. Diante disso, nós vamos ter mais uma eleição em que as cotas para mulheres, para negros, de novo, vão ser mais simbólicas do que propriamente efetivas. À medida em que se conseguir disseminar melhor os recursos, em que se conseguir distribuir, exercer de fato fiscalização sobre o emprego desses recursos, certamente haverá uma outra forma de protagonismo. Aliás, professora Cleide, o professor Marcos traz aí uma questão que já estava colocada na eleição anterior para prefeito, não é? Para prefeito das capitais, dos vereadores, etc. e tal, e que em alguma medida se repete, mas se repete depois de quase 2 anos. Ou seja, olha, não foi possível estruturar, não foi possível formalizar, não foi possível criar as condições para que a lei fosse implementada integralmente, e com isso, nós, apesar da lei, talvez não tenhamos os candidatos presentes, participando adequadamente e usufruindo da lei. Como é que a gente não teve condições de construir essas soluções ao longo de quase 2 anos? Professor, eu vou utilizar justamente o termo que a gente utiliza no campo jurídico. Foi utilizado justamente mecanismos protelatórios. E protelatórios em razão da instauração, da implementação de políticas públicas voltadas justamente para os candidatos negros e negras, principalmente trazendo em razão da questão da mulher dentro do sistema eleitoral. E daí apontando que nós não temos, quando se fala de ações afirmativas, nós não temos justamente de critérios, tem que se uniformizar esses critérios de aplicação justamente do sistema de cotas, quer seja no Poder Judiciário, quer seja no campo educacional, quer seja em qualquer segmento em que, em razão das legislações, em razão da coletânea de legislações que nós temos, já que regulamenta a sua elaboração e a sua aplicação e a sua implementação, seja utilizada. Aliás, professora Cleide, uma das dimensões da lei que debatia-se naquela oportunidade era justamente que ela tinha essa previsão de uma cotas para mulheres, mas a previsão da cota de 30% para mulheres, né, nos partidos políticos não tinham contemplado as mulheres negras, ou não foi suficiente para garantir a presença das mulheres negras. E, por conta disso, a primeira intervenção, a modificação na lei para contemplar essa perspectiva da presença da mulher negra. A senhora acha que agora a lei está melhor, a lei consegue atender com mais efetividade essa demanda? Que eu vejo justamente é de mecanismos, e daí eu vou usar a palavra protelatórios, restritivos, no nosso acesso para nós, enquanto cidadãs, utilizar também a questão dos critérios para se tornar candidatos, né, para fazer parte do pleito eleitoral, de todo o sistema do sufrágio eleitoral aqui brasileiro. Né, e quando traz... Você concorda, professor Marcos Antônio? O senhor concorda que o problema é protelatório, pura e simplesmente, ou tem quaisquer outras travas mais aprofundadas nessa questão? Olha, professor José Vicente, eu concordo com a professora Cleide, mas eu gostaria de oferecer um acréscimo. Sim, existem situações que formam barreiras protelatórias, mas também existe uma outra necessidade, a necessidade que é justamente fazer com que nós sejamos vistos de fora para dentro dos partidos. Os partidos só darão aos candidatos negros, às candidatas mulheres negras, protagonismo se elas representarem o valor que é necessário aos partidos, qual seja
o valor de representação eleitoral. Enquanto isso não houver, eu dizia um pouquinho antes, em diálogo com a própria professora Cleide antes do programa, nós temos uma condição importante e exemplos. Por exemplo, esses movimentos de direita, como o Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre, primeiro eles construíram uma imagem que atraiu os partidos aos nomes que eram as suas lideranças, e os partidos foram atrás dessas pessoas e trouxeram essas pessoas para dentro e lançaram essas pessoas como candidatas, investiram nessas candidaturas, porque eles souberam dar resposta eleitoral aos partidos. O partido, ele resposta funciona... Resposta eleitoral, essa daí é uma dimensão importante. O professor Humberto Adame, eu me recordo que nos debates que nós fazíamos lá nas cotas nas universidades e mesmo no serviço público, que a gente dizia, olha, a cota para o banco escolar tem aí o seu valor, mas não resolve a questão. Sem ter cota também no corpo docente, na gestão da universidade, a gente não vai muito longe. E no caso aí do partido, me parece que se repete essa necessidade. Olha, a cota para participar do pleito é uma coisa, mas e a estrutura do partido? Então, o senhor acredita que a lei e essa comissão pode melhorar, pode aprofundar isso? Pode ser um aspecto relevante daqui para diante? Só para, voltando lá atrás, alguém mencionou aí o ex-ministro Barroso. Na verdade, ele só é ex-presidente do tribunal, mas continua ministro. Então, vamos demitir o ministro Barroso aí, que ele é. É verdade, obrigado, é verdade. É ministro vitalício, né? E diga-se de passagem, o professor Humberto Adame, né? Um amigo dileto da casa e recebedor do troféu Raça Negra. Uhum. E vitalício, né? Ele vai a vida inteira aí, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal são vitalícios, então ele só deixou de ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, eu acho que o que tem que se focar agora em todos os ramos da ação afirmativa é focar na fiscalização e no cumprimento das ideias, né, da teoria e da aplicação. Porque você já tem uma grande teoria em muitos pontos, seja na universidade, no emprego público, no partido político, nas empresas, na empresa privada, e você não tem fiscalização. É preciso fiscalizar. Inclusive, a eleição da OAB agora, ela se deu com muitos problemas na minha forma de ver. Mas na próxima eleição, isso já vai ser corrigido. E há um aperfeiçoamento importante. Nós já temos hoje, como fruto da ação afirmativa na educação universitária, nas primeiras universidades, doutores formados pelas cotas. Então, o número aumentou muito. Então, a política, apesar de todos os poréns, deu certo. O que não me parece correto agora nessa questão é a impossibilidade, até o momento, do sistema denunciar a falsa autodeclaração e também não se fiscalizar desde o primeiro momento e não deixar para a prestação de contas final do partido, mas desde a primeira hora, a atribuição das verbas eleitorais. E lembrar que na próxima eleição, mulheres e negros têm peso 2 no fundo eleitoral. Ô, professor Marcos Antônio, o que significa peso 2 no fundo eleitoral? Explica aí para os nossos seguidores, nossas seguidoras. Os negros e as mulheres terão voto dobrado? Como é que funciona? Na verdade, é um aumento da importância e da própria divisão dos fundos, né? É um aumento do investimento. É um esforço que a lei faz para reconhecê-los como campos de minoria e oferece maior condição de relevância no plano interno dos partidos, inclusive no recebimento de fundos. E isso por exemplo, na eleição passada, professor Marcos Antônio, uma das grandes denúncias foram as fraudes, as laranjas, né, como se disseram à época. A laranja preta. Até um dos ministros do próprio governo Bolsonaro, que era presidente de um dos partidos, acabou, né, tendo que pedir demissão do governo por conta da tal das laranjas que aconteceram. Agora, com essa lei nova que aí está e com essa perspectiva do voto duplo e com a portaria do TSE, o senhor crê
que estão assegurados as bases para não se repetir as fraudes que se apresentaram? Professor, eu imagino que isso vai ter, nós precisaremos ver ao final, mas eu imagino que no andamento desse processo existe um pouco mais de dificuldade de tentar escamotear práticas antigas, essas tais laranjas negras, né? Esse tipo de coisa já está desvendado, é uma prática que já fica mais fácil de ser observada. Realmente vai ficar mais difícil cometer o deslize. Agora, se haverá burla, se haverá... eu acho que algum esforço nesse sentido também certamente haverá, porque nós não vamos conseguir, com simplesmente uma atitude da lei, remover algumas barreiras que são de natureza estrutural. Tá, construímos as leis, está aqui a comissão, estão aqui os recursos dos partidos e Sua Excelência, o candidato negro. De onde ele virá? Não é feito um trabalho de base, né? Antes justamente do início do exercício em razão da questão do sufrágio. Se faz necessário que os partidos também façam essa investigação, essa busca em razão desses prováveis candidatos e trazendo justamente a questão do recorte em razão da candidatura. Né? O que nós temos justamente, reitor e colega Marcos, não vai se filtrar, né, dentro dos segmentos sociais, dos coletivos sociais, justamente aqueles que têm probabilidades de nos representar. Diga de passagem, a ações afirmativas ela tem o propósito justamente de implementar, ser implementada, mas o viés em razão justamente da questão preparar, né, quer seja em qualquer segmento, preparar de forma educacional ou preparar um candidato, né, e ela tem também a questão da representatividade. Então, tem três parâmetros que a gente não pode esquecer quando se aplicada ações afirmativas. Se pegarmos como referência aqui o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, não teve capacidade de eleger mais que 2 deputados negros, mais que 2 vereadores negros, né? E no plano nacional nós temos 1 senador negro. Então, como é que a gente trabalha com essa contradição? Está aqui os direitos, estão aqui os recursos, mas não precisa combinar com os russos, como diria aí, Nagir? Então, professor, combinar com os russos é a base de alguns diálogos que o Negros em Foco já estabeleceu, e aqui a gente retoma. E eu digo ao senhor, é importante construir esse protagonismo de fora para dentro dos partidos. Há muito o que ser feito e há muita importância nesse trabalho que está sendo realizado hoje aqui nesse programa, dentro dos movimentos sociais. As abordagens que a professora Cleide faz são absolutamente necessárias, as ações afirmativas têm que ser de conhecimento público, precisa haver um processo de convencimento dentro da sociedade, para que esse processo de convencimento na sociedade chame a atenção das agremiações. Me ocorreu aqui uma questão. Porque o dinheiro que está disponibilizado para os partidos políticos, sobretudo para as fundações dos partidos políticos, são dinheiro público. Esse dinheiro, esses recursos, essa estrutura da fundação também não poderia ser uma ferramenta para ajudar a melhorar esse discernimento, esse esclarecimento, esse chamamento do negro para a vida política? Professor, eu tenho absoluta convicção de que esse é um caminho. Esse é realmente, aliás, esse é o único caminho, né? É preciso financiar, é preciso investir nisso. Mas a legislação precisa ser aprimorada e os partidos no Brasil têm a característica de serem posse de alguém, né? Nós temos aí sempre um cacique que comanda uma estrutura. Agora, esse cacique, ele vai empresariar aquela legenda de acordo com aquilo que lhe der, alguma forma, perspectiva de lucro. Nós temos que chamar a atenção para que somos nós pessoas que dão lucro. Se isso acontecer, ocuparemos os espaços. Professora Kelly, e as mulheres negras? Não é? Porque nós estamos dizendo que está aí a lei, está aí a legislação, está aí os espaços, está aí até 30% do espaço político disponibilizado para as mulheres, e as mulheres negras, em alguma medida, melhorou, mas está muito aquém daquele número que poderíamos ter de representatividade no espaço político dos partidos e mesmo aí dos espaços da Câmara dos Deputados, do Senado, etc. e tal. Como é que a gente avança nessa questão? Como é que a gente muda esses números?
Então, o que eu percebi enquanto cidadã no último pleito foi justamente de candidaturas, e não são candidaturas figurativas, em razão do sistema, não eram justamente candidaturas que representavam justamente a questão da comunidade negra, que nos representava efetivamente em razão das mobilidades, em razão dos nossos interesses. Em razão da questão da mulher negra, nós temos, sim, um celeiro, vamos dizer, de representatividades de candidaturas de mulheres, que não são devidamente convidadas, que não têm esse acesso em razão do sistema político partidário, né, justamente dos partidos, né, das agremiações que trabalham a esse respeito. Né? E há necessidade, mais do que nós já trabalhamos em razão da visibilidade, a gente não consegue furar essa bolha, né, que existe em razão desse sistema, que justamente é voltado para um ou outro segmento, aqueles que detêm poder, né, que trabalham justamente com essa questão de não acesso daqueles que teriam que ter acesso, que teriam que ter representatividade, como bem o senhor trouxe. O nosso desejo era poder, então, conhecer essa portaria do Tribunal Superior Eleitoral, que cria essa Comissão da Igualdade Racial, que define, entre os papéis e objetivos dessa comissão, estudar, ampliar e construir mecanismos para que essa igualização possa se dar, né, no âmbito da justiça eleitoral, mas também dos partidos e também das candidaturas, e isso é mais um dado novo que vem auxiliar essa nossa necessidade de ter uma vida política mais participativa, mais representativa. Nós vamos, logicamente, voltar ao debate do processo eleitoral, das pesquisas eleitorais, dos candidatos, das candidaturas negras, e, por enquanto e por hoje, a gente quer agradecer a gentileza da participação da professora Cleide Aparecida, do professor Marcos Antônio, do doutor Humberto Adame, desejar um bom final de semana naquela praia maravilhosa do Rio de Janeiro, né? E também para vocês, amigos e amigas que acompanham e prestigiam o nosso programa, o nosso trabalho, a nossa gratidão. Bom final de semana, até o próximo programa Negros em Foco. Abraço a todos. Tchau. Eu escolhi a Zumbi dos Palmares porque meu noivo, ele já fez faculdade na Zumbi dos Palmares e através da Zumbi ele conseguiu um emprego numa Big Four, que é de auditoria, e aí ele falou, lá tem muita oportunidade para diversidade, né, para todas as pessoas, não só negras, mas o pessoal LGBT, tem muita oportunidade em várias empresas, que hoje em dia outras faculdades não abrem essa oportunidade para esse público, né? Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa. E nós, negros mesmo, a gente não tem muita oportunidade nessas empresas grandes. E hoje, graças a Zumbi dos Palmares, eu consegui entrar, fui efetivada em 5 meses de estágio, e é uma oportunidade, nossa, que só a Zumbi conseguiu me proporcionar. Nunca pensei em desistir. O caminho era difícil, muitas vezes cansativo, eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, mas eu falei, eu não vou desistir. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.